A série de jogos de Borderlands é incrível. Eu amo a arte cheia de personalidade, o humor ácido dos personagens, o combate é interessante, mas eu nunca terminei um Borderlands. Enquanto isso, outros jogos, alguns que eu nem gosto tanto assim, me fizeram ficar com vontade de jogar até o final. E isso levanta uma questão fundamental de game design. O que exatamente faz um jogo ser tão difícil de largar? Eu sou Luiz Proença e hoje a gente vai analisar os 4 pilares que, quando não estão bem estruturados, te fazem largar o jogo na primeira oportunidade. Para entender por que abandonamos os jogos, primeiro a gente precisa entender o que nos mantém jogando. E isso começa com objetivos. Os objetivos em jogos funcionam em 3 níveis distintos, mas igualmente importantes para nos manter engajados. O primeiro nível são os objetivos de longo prazo. Estes são os grandes sonhos, as promessas épicas que o jogo te faz. Em Death Stranding é reconectar toda a América numa rede de comunicação. Em Stardew Valley é transformar um terreno abandonado na fazenda dos seus sonhos. Em Final Fantasy VII é proteger seus amigos e enfrentar os planos maléficos da Shinra. O objetivo de longo prazo é essencialmente uma promessa, mas há um problema fundamental. Os objetivos de longo prazo são distantes demais para manter nossa motivação constante. Quando um jogo falha em estabelecer um objetivo de longo prazo convincente, ou pior, quando esse objetivo parece inalcançável ou desinteressante, começamos a questionar por que estamos investindo nosso tempo. No Man's Sky sofreu exatamente com isso no lançamento. Chegar ao centro da galáxia era teoricamente o grande objetivo, mas o jogo falhou em nos fazer acreditar que valeria a pena, já que sinceramente não tinha absolutamente nada de interessante lá. Para compensar a distância do objetivo final, os jogos engajantes criam marcos intermediários ou objetivos de médio prazo. Em Elden Ring, são os grandes chefes que te dão um sentimento real de progressão, ou as grandes barreiras que te trazem um desejo de descobrir como passar por lá, como o portão de Liurnia. Cult of the Lamb é simples, mas brilhante nisso. Cada um dos 4 bispos que você precisa derrotar representa um marco claro no jogo. São pequenas vitórias que te dão a sensação de estar avançando em direção ao grande objetivo. Quando o jogo falha em criar esses marcos significativos, a jornada se torna borrada e sem distinção. É como os jogos de mundo aberto que enchem o mapa de atividades idênticas e você não sente que está progredindo, apenas repetindo as mesmas ações. E então chegamos nos objetivos mais frequentes, os objetivos de curto prazo. São as pequenas vitórias que nos mantêm motivados e engajados. Em Hades, cada sala concluída, cada novo diálogo, cada pequena melhoria no seu arsenal é uma nova conquista. Jogos que acertam nos objetivos de curto prazo nos mantêm no famoso loop de só mais um pouco. Em Stardew Valley, o objetivo de longo prazo é criar uma fazenda incrível. O objetivo de médio prazo pode ser construir uma estufa ou se casar com alguém. Mas o objetivo de curto prazo são simplesmente, vamos ver o que minhas plantações deram hoje, ou hoje eu quero descer mais 5 níveis na mina. Ou seja, são os objetivos do seu dia. Mas quando um jogo te faz realizar ações repetitivas sem feedback ou recompensas por longos períodos, seu cérebro começa a se perguntar: por que eu tô fazendo isso? E é aí que muitos jogos perdem os jogadores. Quando você percebe que está realizando múltiplas tarefas repetidas que parecem um trabalho, qualquer jogo da Steam parece mais interessante do que continuar onde você está. Mas mesmo com objetivos bem definidos, um jogo pode falhar em outro aspecto crucial: pacing, que pode ser traduzido como o ritmo da experiência. Aqui, estamos definindo o ritmo não apenas sobre o jogo ser rápido ou lento, mas sobre respeitar os momentos de alta e baixa intensidade, ao mesmo tempo que te apresenta novas coisas. Little Nightmares é um clássico exemplo de como alternar entre momentos de intensidade extrema e tensão controlada. Ele te dá momentos de pura tensão e desespero, seguidos de sessões onde você pode explorar e se acalmar. Quando um jogo mantém a mesma intensidade, seja alta ou baixa, o cérebro se adapta e a experiência se torna monótona. Outro aspecto de pacing em jogos está na frequência. A frequência está relacionada a quanto tempo você passa realizando o mesmo tipo de gameplay. Jogos que te fazem passar muito tempo com exatamente a mesma mecânica sem variação acabam caindo na repetição. É a razão pela qual muitos jogadores abandonam os MMOs após a fase de lua de mel. A verdade é que nesse tipo de jogo você estará fazendo basicamente as mesmas atividades por centenas de horas. Hollow Knight é exemplar em como introduzir novas mecânicas.
Cada nova habilidade não apenas te dá novas formas de combate, mas também desbloqueia áreas previamente inacessíveis. Quando um jogo revela todas as suas cartas nas primeiras horas e depois não acrescenta nada novo, estamos propensos a abandoná-lo. A questão do ritmo é fascinante porque é frequentemente sentida, mas raramente articulada pelos jogadores. Quando alguém diz que o jogo ficou chato depois de um tempo, muitas vezes estão descrevendo um problema de pacing sem perceber. Mas mesmo com objetivos claros e um ritmo perfeito, existe um terceiro elemento crucial que, quando falha, faz qualquer jogador desistir: o balanceamento. Balanceamento é possivelmente o aspecto mais delicado de game design. É a arte de criar desafios que são difíceis o suficiente para serem satisfatórios, mas não tão difíceis que causem frustração. Nos anos 70, Mihaly descreveu a teoria do flow, um estado de completa imersão e foco em uma atividade. E no contexto de jogos, é aquele momento em que você está totalmente imerso, onde você esquece que as pessoas estão ao seu redor e você não vê as horas passarem. O flow acontece quando há um equilíbrio perfeito entre o desafio apresentado e a habilidade do jogador. Quando o jogo não apresenta resistência, rapidamente perde seu apelo. A falta de desafio nos leva ao tédio, e o tédio é um assassino silencioso da experiência de jogo. Muitos RPGs sofrem desse problema. Você começa lutando por cada vitória, mas depois de algumas horas você fica tão poderoso que os combates se tornam meras formalidades. Quando isso acontece, o jogo perdeu sua capacidade de gerar flow. No outro extremo temos jogos que são punitivamente difíceis. Não estou falando de Dark Souls, que é difícil, mas justo. Estou falando de jogos onde a dificuldade vem de mecânicas mal explicadas, controles imprecisos ou pura aleatoriedade. É quando você morre repetidamente. Não por falta de habilidade, mas porque o jogo não te deu as ferramentas necessárias para o sucesso. E a frustração se instala rapidamente. Jogos que falham em balanceamento geralmente têm curva de dificuldade erráticas, muito fáceis em um momento, impossivelmente difíceis no seguinte. Ou pior, jogos que nunca te desafiam a melhorar, confiando apenas em números maiores em vez da habilidade do jogador. Por conta dessa complexidade, o balanceamento é onde jogos tecnicamente competentes costumam falhar. Um jogo pode ter gráficos incríveis, uma história bem escrita e mecânicas interessantes, mas se falhar em colocar o jogador em estado de flow, tudo isso pode ser em vão. E isso nos leva ao último pilar, que para muitos jogadores é o mais importante de todos. Mas antes de falarmos do último pilar de engajamento, eu te convido a dar uma olhada no meu curso de introdução ao game design. Nele vamos ter uma aula para cada um dos pilares e mais de 20 aulas sobre game design. O link está na descrição. Narrativa em jogos vai muito além de ter uma história bem escrita. É sobre criar um mundo que o jogador quer explorar, personagens com quem ele se importa e decisões que parecem ter um peso real. Quando você realmente se importa com o Joel e Ellie, cada momento de perigo tem um peso emocional que te mantém engajado. Por outro lado, quando um jogo te apresenta personagens rasos ou clichês, é difícil se importar com seus destinos. Sem essa conexão emocional, a narrativa se torna só um pretexto para a próxima sequência de gameplay. Alguns jogos entendem que a narrativa mais poderosa é aquela que o jogador descobre por conta própria. Outer Wilds é construído inteiramente ao redor da descoberta. Cada revelação te leva a novas perguntas, criando um ciclo constante de curiosidade que te puxa para frente. Muitos jogos falham ao não confiar na inteligência do jogador. Quando um jogo interrompe constantemente a gameplay para explicar sua história através de longas cutscenes ou diálogos, a imersão é quebrada. Mas o que realmente diferencia a narrativa em jogos do que qualquer outra mídia é a capacidade de tomar decisões e lidar com as consequências. Em Disco Elysium, suas escolhas não apenas afetam o mundo, mas definem quem seu personagem é. Essa expressão de identidade através das escolhas cria um investimento profundo na narrativa. Mas apenas escolher uma opção de diálogo não é o suficiente para manter o jogador engajado. Quando um jogo promete escolhas significativas e entrega apenas a ilusão da escolha, os jogadores se sentem enganados. E é por isso que a Telltale foi muito criticada. Apesar de serem jogos incríveis, o famoso "a Clementine vai se lembrar disso" muitas vezes não levava diferenças reais na história. E assim chegamos ao cerne da questão. Quando um jogo falha em qualquer um desses 4 pilares, ele corre o risco de ser abandonado. Mas isso não é uma certeza. Divinity Original Sin 2 é o meu jogo favorito, mas ele tem problemas de narrativa, pacing e até de balanceamento. Mas tá tudo bem.
Porque o que realmente estamos buscando não é a perfeição em todos os aspectos, mas sim aquele equilíbrio único que ressoa com nossas preferências pessoais. Borderlands 3 é um jogo magnífico que não irei zerar porque ele simplesmente erra nas coisas que eu me importo. Mas quem disse que ele não pode ser o jogo favorito de alguém? E essa pergunta nos leva a uma conclusão importante. Não existe o jogo perfeito para todos. Alguns buscam desafios brutais, enquanto outros preferem experiências mais contemplativas. Alguns querem narrativas densas e emocionantes, enquanto outros se contentam com mecânicas bem executadas. No final das contas, jogamos porque queremos sentir algo. Diversão, emoção, desafio, contemplação. E continuamos jogando enquanto essas sensações persistem.